o professor, penso que fruto da sua extraordinária compreensão da paisagem como processo holístico, começa a introduzir no seu discurso conceitos como cidade-região, planeamento sistémico, paisagem global. Aliás, penso que o nome do teu ateliê não surge por acaso. Como foi trabalhar com o professor Gonçalo Ribeiro Teles, Inês? Bem, foi uma experiência sempre única. Eu, se calhar, aproveitava, até gostava de partilhar convosco aqui umas pequenas imagens, se não se importarem. Só estou aqui um bocadinho nesta coisa toda, mas eu devo dizer, posso... Espera, desculpa. Posso partilhar? Ok. Bom, está aqui, não devia estar neste formato, devia estar noutro, mas agora não consigo. Ok. Bom. Esta imagem que aqui eu mostra bastante aquilo que foi a nossa experiência com o professor, e eu tenho imensa ternura para esta fotografia, que está um professor no meio de, isto é um zoom de uma fotografia retirada lá no ateliê, e estão aqui imensos colegas nossos, todos arquitetos paisagistas, tudo à volta do professor. E eu devo dizer que conheci o professor Ribeiro Teles em Évora, quando ele foi meu professor, e desde então nunca mais perdi o contacto com ele. Quando acabei o curso, inclusivamente, convidaram para trabalhar no ateliê dele, mas era com o Caldeira Cabral, depois ele na altura não quis, e comecei o ateliê com o João, e depois começámos a colaborar com o professor Ribeiro Teles no ISA, no centro de estudos que existia, provavelmente ainda existe, portanto perdi um pouco o contacto, mas onde o professor angariava os trabalhos e depois convidava uma quantidade de alunos a trabalhar com ele. A nossa colaboração nessa altura teve a ver com... Nós estávamos ligados, sempre nos mantivemos ligados ao professor, e na altura eu era assistente do professor Ribeiro Teles em projeto em arquitetura paisagista, e daí ter sido convidada para colaborar com ele em vários projetos, das quais eu gostaria de destacar o projeto de São Vicente Fora, que acho que é um projeto muito interessante e cuja experiência ficou marcada para a minha vida. Foi talvez uma das minhas primeiras experiências de obra sempre com o professor. Depois, mais tarde, também colaborei na elaboração da Carta Verde, penso que foi um estudo anterior depois à elaboração do Plano Verde para a cidade de Lisboa, onde na altura estava também a arquiteta Teresa Alfaiate a fazer o seu doutoramento sobre a Carta Verde, e portanto elaborámos uma série de estudos, o que foi sempre muito interessante, sempre com o entusiasmo do professor a marcar-nos e a incentivar, e a sempre muito positivo e dinâmico, e sempre com as suas ideias muito globais, não é? Da paisagem global. Peço desculpa, agora saiu, não foi? Ok. O que é que eu fiz? Estão a ouvir alguma coisa? Sim, Ok. estamos a ver. E eu acho que o projeto de São Vicente é engraçado porque marca muito essa ideia da ruralidade que o professor sempre introduziu nos seus projetos, independentemente especialmente nas situações urbanas, que ele privilegiava sempre a ideia da ruralidade, do contacto com os elementos mais naturais e os elementos como a água, as pérgolas, os bancos, os buchos, as vistas. Tudo isso foram sempre ideias presentes em que o professor Ribeiro Teles fazia por questão de introduzir em todos os projetos que de alguma maneira participava e era autor. Depois tive ainda uma experiência mais vasta com o professor, que foi quando estive na APAP, e aí tinha uma relação muito próxima com ele, sobretudo lembro perfeitamente que eu vivia no Campo Santana, o professor vivia na Rua de São José, a APAP na altura era na calçada Marquês de Abrantes, e portanto todas as vezes que havia umas reuniões da APAP eu tinha o prazer e o privilégio de poder levar o professor Ribeiro Teles a casa, o que dava sempre prazo a muitas conversas, e foi bastante... Portanto, a minha relação com o professor de facto é uma referência, quer dizer, foi a pessoa que mais marcou no curso e durante os meus primeiros anos de profissão,
e sempre, quer dizer, sempre recorremos a ele quando foi necessário qualquer coisa, ali ao nosso ateliê, que é o exemplo aqui desta fotografia. E agora queria rapidamente passar-vos, já agora aproveitava este webinar para mostrar um projeto que eu penso que não é muito conhecido, ou se calhar é, não sei muito bem, que é a intervenção que o professor Ribeiro Teles fez no Mosteiro de São Vicente de Fora, na altura em que o patriarcado se mudou do Campo Santana aqui para São Vicente. São Vicente encontra-se no limite da muralha fernandina, inclusivamente a muralha passa dentro de São Vicente, mas o professor era muito livre em relação a estas coisas, quer dizer, era por acaso acabámos por ter a oportunidade de marcar num pátio, que eu não vou ter aqui imagens para vos mostrar, o traçado da muralha, mas de resto ele tinha uma enorme liberdade na forma como ele atuava. Portanto, o Mosteiro de São Vicente de Fora é este, há aqui um espaço de Tardós que fazia parte da cerca de São Vicente, que é todo este troço. Há um pátio que existe com acesso através do largo da Igreja de São Vicente, agora estou aqui a perder certo. Há um segundo espaço que hoje, na altura, foi pensado como um estacionamento para o estacionamento, mas também, sobretudo, como um miradouro. E depois, mais tarde, voltou a ser praticamente só usado para estacionamento. E há o grande espaço do jardim, onde o professor propõe uma intervenção, que é um grande plano de água, que já vos vou mostrar imagens, mas que tem um impacto fantástico em relação à projeção da luz sobre o mosteiro, ao reflexo do mosteiro, da fachada virada a sul. Este é um esquema da planta, o professor, portanto, os desenhos deles eram sempre muito simples. Este grande retângulo era um tanque que tem à volta de 70 metros de comprido, portanto o professor não era para menos, era, na sua simplicidade, ele propunha estes elementos fantásticos. Depois tínhamos um jardim de bucho que definia o patamar superior, porque o jardim era organizado em 2 calcos, e propunha uma estrutura de árvores aqui a fazer a transição, e por trás uma arborização também que tapava a vista imediata, que não era muito bonita, deixava o rio e falava sempre da presença da água. Aqui embaixo havia uma aguaria onde obviamente se uma latada, como uma horta, que nunca estavam sempre também presentes nos projetos do professor. Isto é um pormenor, porque eu acho que estes desenhos do professor são de facto super bonitos e muito clássicos, não é? Na sua forma também moderna de intervir. Isto é um aspecto só do projeto da dita abuaria, que portanto tínhamos o tanque, o elemento da latada, as hortas, num patamar ainda um bocadinho mais abaixo, tudo isto metido no tecido urbano de Alfama. Este é o projeto do Pátio de São Vicente de Fora, desculpem, sim, exatamente, do Pátio das Laranjeiras, onde hoje em dia se faz a entrada entre-se por aqui, a entrada para o museu atual, uma vez que foi o patriarcado ocupa uma parte do convento, mas depois outra parte é um museu que se pode visitar. E aqui há algumas imagens do que é o projeto, portanto aqui o grande tanque, em que o professor depois põe umas poldras, no fundo, para se poder atravessar o rio, sempre referências à natureza, a grande fachada de São Vicente, que é refletida no tanque, um ponto de recanto, mirador com vistas, com os folhados, penso eu. E mais uma imagem do tanque e dos reflexos e do rio e deste horizonte enorme atrás, a vista sobre a cidade, o Pátio das Laranjeiras, outra vez o Pátio das Laranjeiras, e aqueles pormenores do professor, lembro dele em pormenor a desenhar esta bica, e infelizmente agora esta fotografia está sem água, mas tenho uma outra que não consigo agora encontrar, mas em que a água de facto jorra os elementos, as colunas lá existentes, integradas no projeto, a pérgola, tudo com uma simplicidade enorme de materiais, os torres de madeira, a estrutura de ferro, este pormenor nunca mais me esqueci da forma como o professor falava
de como os bancos eram feitos no campo para evitar que se partissem as arestas vivas, não é? Portanto, ele não tinha problemas nenhum em criar uma aresta redonda com uma costeleira por cima e tinha uma enorme liberdade para exprimir, enfim, a sua forma de trabalhar. E pronto, olhem, tinha aqui mais outras fotografias, mas não tive muito tempo para montar, mas devo dizer que aquilo que já disse no princípio, que foi de facto a pessoa que mais me marcou no meu percurso estudante e profissional e que guardo das maiores memórias e que tenho este projeto como muito querido, que gostava inclusivamente de eventualmente avançar com um processo qualquer de recuperação, porque o jardim está completamente levado ao abandono. E pronto, fica aqui a minha partilha. Depois podemos falar mais, acho que foram 10 minutos, não sei. Sim, Inês, muito obrigada. De facto, é um espaço notável, de uma serenidade incrível. O professor gostava muito deste projeto. Inclusivamente tive a oportunidade de ir visitar durante a fase de obra e de facto o professor sempre falou muito neste projeto como um dos projetos de referência da atividade dele profissional. Muito obrigada, Inês. Obrigada. Continuando aqui fazemos também uma cronologia que é importante para se perceber como é que as coisas aconteceram. Foram muitas coisas que aconteceram durante a vida do professor, sempre. Vamos passar então aqui para o ano de 1996, que foi o ano em que o professor foi convidado pelo então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. João Soares, para desenvolver o projeto do Alto do Parque, do Jardim do Alto do Parque, atual Jardim Amália, e Corredor Verde Monsanto. Eu até estou em crer que o professor foi convidado especificamente primeiro para fazer o jardim do Alto do Parque. O professor é que se referia sempre ao corredor, não havia jardim sem corredor. E, de facto, começou-se logo a trabalhar no corredor. E foi neste momento que eu comecei a trabalhar com o professor neste projeto. Quase de imediato começa também o projeto dos Jardins de Campolide, atual Jardim Amnistia, com a Sofia Pimenta. Este jardim fica ali entre a rua de Campolide e as traseiras da Polícia Municipal. Os trabalhos decorreram ainda no ateliê da Rua Bernardo Lima, por onde passaram imensas equipas de arquitetos paisagistas, e neste ateliê desenvolvia-se à data o projeto de execução do Cabeço das Rolas para a Parque Expo, que foi um projeto muito intenso também, e que tinha uma equipa formada por 3 estagiários do Instituto Superior de Agronomia, a Isabel Teles, a Catarina Durão e o Gonçalo Anastácio. Eu devo dizer que nesta altura estava a fazer a transição do desenho à mão para o desenho digital. E no ateliê da Bernardo Lima já havia um computador. Os 3 elementos da Parque Expo faziam turnos para poderem desenhar no computador. Eu e a Sofia Pimenta raramente apanhávamos vez, portanto, os desenhos iniciais do Corredor Verde Monsanto começaram a ser desenhados à mão. As obras nestes 2 jardins que referi, tiveram início pouco tempo depois. O Jardim do Alto do Parque teve uma inauguração em 98, tendo sido desenvolvidos e executados também por uma equipa vasta da Câmara Municipal de Lisboa, coordenada pela Teresa Cunha Lopes e acompanhada em permanência pela Zulmira Santos e Margarida Cardoso. À data, era o engenheiro Souto Cruz, o diretor do Departamento de Estrutura Verde da Câmara Municipal de Lisboa. E, de facto, houve um grande envolvimento entre esta equipa vasta. O professor gostava de dizer que os estudos que nós fizéssemos serviriam sempre para abrir caminho e que depois contava com aquilo que ele gostava de designar, que era a máquina da Câmara. Tinha sempre muita confiança na Câmara Municipal, o professor. Então a máquina da Câmara iria preparar os projetos de execução e assim foi, com esta equipa de base e outras que mais tarde se foram juntando. Em 1988, 2 anos depois, a Câmara convidou o professor
para desenvolver estudos no âmbito da estrutura ecológica de Lisboa. Para isso, convidou a formar uma equipa técnica que funcionasse através de protocolos com a Universidade de Évora e com o Instituto Superior de Agronomia. Protocolos esses que aconteceram e foram coordenados pela professora Aurora Carapinha e pela professora Manuela Raposo Magalhães. Formaram-se equipas com recém-formados e estagiários, que somos, alguns estamos aqui presentes, e a Dora era a única pessoa que já era da Câmara Municipal, foi a única pessoa que o professor fez questão de requisitar por parte da Câmara Municipal para trabalhar connosco neste gabinete. Os trabalhos decorreram no gabinete da Rua do Comércio, que pertencia à Câmara Municipal de Lisboa. Este gabinete era partilhado com a equipa da arquiteta Daniela Hermano, que é a autora da cafetaria do Jardim do Alto do Parque, entre outras obras que realizou para a Câmara Municipal de Lisboa e outras que estariam programadas também para o Corredor Verde de Monsanto, assim o tempo tivesse jogado a favor. O gabinete funcionou entre 98 e 2002 e início de 2003. E foi neste período que o professor passou todos os dias a trabalhar. Outro dia, num webinar, penso que o João Sergeiro perguntava se o professor ia lá de vez em quando. E o Gonçalo respondeu, todos os dias, e chegava cedo. De facto, era o espaço onde o professor trabalhava. E passou aqui a receber toda a gente, passou a ser o seu ateliê com esta equipa, e era o seu espaço de trabalho. Portanto, durante estes 5 anos de funcionamento do gabinete, eu, a Dora Lampreia, o Zé Conceição, a Paula Gomes da Silva e a Sofia Rachande trabalhámos sempre durante este período dos 5 anos. Por períodos menores, trabalharam também outras pessoas, eu devo dizer os nomes, de facto, que acho importante, a Ana Aguiar, a Catarina Raposo, a Cristina Pastor, a Elizabeth Ferreira, o Gonçalo Torrado Reis, a Paula Simões e a Sofia Pimenta. Não durante os 5 anos, mas alguns durante um período considerável. Havia também ainda presenças muito assíduas, que embora não trabalhando lá, às vezes desenvolviam trabalhos pontuais connosco, às vezes iam só para debater os temas de ordem da altura, como, por exemplo, não posso deixar de referir o Sebastião Carmo Pereira, o João Mateus, a Cláudia Taborda, a Helena Barros Gomes, a Sara Domingos, etc., muitos outros. Trabalhou-se com grande entusiasmo e, de facto, foi uma altura fabulosa das nossas vidas profissionais, penso que posso dizer isto falando por todos. Fizeram-se muitos estudos de ordenamento com base nestes protocolos, estudou-se o Val de Alcântara, o Corredor Verde de Monsanto não estava incluído nestes protocolos porque já decorria, mas continuaram os projetos. O Val de Chelas, o Parque Periférico, a Zona Ribeirinha Oriental e Ocidental, definiram-se políticas de intervenção nos logradouros da cidade, definiu-se uma estrutura ecológica da área metropolitana de Lisboa, desenvolveram-se unidades operativas de planeamento e gestão, que no fundo são os corredores verdes. O professor sempre quis muito ter unidades de gestão ecológica autónoma. Fizeram-se estudos relativos à circulação da água, do ar, à produção de alimento, redes de caminhos para peões e bicicletas, etc. Nesta altura, devo referir que o Duarte Mata tinha um protocolo também para desenvolver as ciclovias em Lisboa. Não chegou a pertencer ao gabinete, mas também era uma presença assídua e trabalhámos bastante em conjunto desde esta altura. Muita e muito diversa gente por lá passou, desde presidentes de câmara, jornalistas, políticos, colegas, estudantes, estagiários, todos foram recebidos e todos foram ajudados naquilo que procuravam e deixavam muita matéria com que o professor também ia construindo a sua narrativa. Eu vou passar a palavra agora à Paula. Paula, sempre foste uma pessoa muito ativa, culta e inovadora em todas as frentes de trabalho do gabinete. Gostávamos de ouvir aqui um pouco do que foi a tua experiência. Bom, como a Fátima já deixou entender, a experiência foi ótima, não podia ser melhor.
Acho que todos nós guardamos uma memória muito especial daqueles 4 anos, do convívio com o professor e também do convívio que se proporcionou entre nós. Éramos um grupo muito grande, como a Fátima já enunciou. O grupo que vinha do ISA já se conhecia mais ou menos bem. Nós viemos com a professora Manuela Raposo Magalhães, tínhamos acabado de fazer um estudo com ela para a de Gotedu e quem tinha acabado poucos meses antes, se calhar quase 2 ou 3 meses antes de ter começado o gabinete do professor. Eu também ainda não conhecia muito bem o professor, quer dizer, conhecia o da Bernardo Lima, mais uma vez a Bernardo Lima, não é? Aquele ateliê também deve ter recebido quase todas as pessoas, porque eu e a Catarina Raposo também estávamos a fazer um trabalho com a professora Manuela Magalhães, na mesma altura em que o professor estava a desenvolver o cabeço das rolas, e portanto ainda nos cruzámos algumas vezes, mas só no gabinete é que tive de facto a oportunidade de conhecer o professor. E de facto ele era, mas isso, como já tem sido aqui dito em todos os webinars, era uma pessoa incrível, uma pessoa com uma capacidade muito grande de estabelecer empatia. Nós éramos muito jovens, a Fátima estava a dizer que éramos recém-licenciados, mas metade de nós não era sequer licenciado, nós fizemos os nossos trabalhos de fim de curso nesse período. O professor já tinha uma idade considerável na altura, não é? Estava à beira dos seus 80 anos, nós ainda festejámos os 80 anos já quase no fim do gabinete, mas de facto era uma pessoa que parecia ter um genuíno interesse nas nossas opiniões, nas nossas ideias e, portanto, gerava-se uma situação de partilha muito, muito agradável. Para falar um bocadinho mais, ou focar um bocadinho mais no trabalho que nós fizemos, como a Inês e a Fátima já referiram, nós pegámos num estudo que já tinha sido desenvolvido numa equipa no ISA. Eu não conheço muito bem os contornos desse estudo, mas o Plano Verde, que foi produzido em 97 e aprovado em 97, ainda não fazia parte do PDE, mas já era um documento orientador. Mas logo em 98 foi criado este gabinete e eu penso que o fundamental propósito era tornar aquele resultado, que era no fundo o produto daquele trabalho, torná-lo uma coisa mais operativa e mais fácil de implementar. Durante aqueles anos todos nós realmente produzimos muito trabalho em torno do Plano Verde, e também fizemos muitas apresentações e preparámos muitos trabalhos com o professor para divulgar estas ideias. Era fundamental divulgá-las. O Plano Verde sempre teve muita resistência, sempre encontrou muita resistência na sua implementação e não é casual o facto de só tão tarde, e felizmente o professor viu o corredor completo e feito. Isso também é uma coisa que me dá enorme satisfação, o corredor e as hortas. Quer dizer, no fundo, ver que isso de facto, o corredor se construiu e se concretizou com aquelas 2 pontes, especialmente a do Vale da Avenida de Ceuta, que é uma ponte tão grande, e ver também a cidade cheia de hortas e de parques hortícolas, que era uma coisa que era por vezes até ridicularizado, e nós gostávamos muito de ouvir essas críticas ou essas críticas dissimuladas, e dá-me uma grande satisfação. Mas pronto, nós obviamente que na base destas ideias, e o professor não era uma pessoa muito teórica, a Fátima falou dos conceitos, eu vou partilhar com vocês também, porque são desenhos do professor e coisas que nós preparávamos com ele para as apresentações, e se calhar vou já começar a partilhar. Eu penso que todos gostaríamos de ver no fundo, a letra do professor, quem se habituou a ver os rascunhos escritos dele e reconhece esta letra inconfundível, e depois também os desenhos do professor. Todo o trabalho do Plano Verde se apoiava de facto naqueles conceitos fundamentais, não é? A questão da paisagem global, uma ideia que ele passava constantemente e que é tão atual, já era atual há 20 anos, quando ele começou a divulgá-la, e que continua a ser tão atual, não é? No fundo, o fim ou a anulação da dicotomia campo-cidade, e no fundo esta procura de criar um interface total entre as duas paisagens, que de facto, efetivamente, são dependentes umas das outras, da outra.
e que estava muito associado a depois no fundo outra ideia que também correspondia a uma visão, não é? Uma visão do professor e partilhada por muitos outros arquitetos paisagistas, outros professores. A professora Manuela Raposo Magalhães também tem sido também tem explorado e tem sido uma grande divulgadora e aprofundando estes conceitos. Esta ideia da cidade-região, não é? No fundo uma visão, um modelo de cidade que aceita a expansão metropolitana, não é? A dimensão metropolitana da cidade, mas que continua a estabelecer aquilo que é a unidade fundamental, a unidade histórica da cidade e do campo, da urbe e do Áger. E todas as nossas apresentações do Plano Verde começavam com a introdução destes conceitos e destas ideias que eram fundamentais para o professor, que eram fundamentais para nós, e que estavam completamente imbuídas no trabalho que fazíamos. Alguns destes desenhos são bastante conhecidos, outros nem tanto. Este era um modelo que o professor usava para explicar esta ideia da cidade-região, não é? Os vários núcleos urbanos, por vezes mais com a estrutura edificada mais tenue, mais restrita, por vezes mais alargada, mas sempre em contacto com o Áger envolvente, com o campo envolvente, nesta partilha de recursos e de produtos e de bens, que é um requisito fundamental para a sobrevivência de ambas as paisagens. Depois a questão da estrutura ecológica, também no fundo já aqui como um instrumento, uma ferramenta, também foi bastante trabalhada e foi uma base fundamental do trabalho no gabinete, até porque quando nós pegámos no Plano Verde, uma das primeiras coisas que foram feitas foi a definição da estrutura ecológica e depois a partir daí aquilo que seriam e que hoje são perfeitamente reconhecidos como os corredores verdes da cidade de Lisboa, e depois uma série de outros conceitos que nós também, e que também vêm do contínuo natural, do professor Caldeira Cabral, e que no fundo estão aqui implícitos e que o professor estava constantemente a mencionar, a ideia da diversidade, da variedade como um requisito fundamental para a persistência do sistema, a importância da meandrização, no fundo para maximizar as áreas de contacto, e também a ideia fundamental de que todos os componentes da paisagem, né, os componentes fundamentais, fundamentalmente os naturais, o ar, a água, o sol, estão completamente numa interação constante e que qualquer alteração ou perturbação num deles terá reflexos em todo o sistema. Então, no fundo, estas eram as ideias fundamentais que nós tentávamos passar como base depois da nossa intervenção, mas na prática, no dia-a-dia, o professor não era muito teórico e não... O trabalho, como a Inês também disse, em relação ao projeto, ele era muito solto, muito livre e muito pragmático, muito focado no objetivo final. A questão do método não era assim muito importante, o importante era chegar ao ponto final e também tinha uma intuição muito grande, não é? Uma intuição muito grande, que ele sabia para onde queria ir e também sabia orientar-nos e conduzir-nos para onde iríamos. Esta planta foi um trabalho que foi feito no gabinete, portanto, no fundo, a estrutura ecológica fundamental e depois a estrutura integrada e a estrutura cultural, que no fundo eram a base dos corredores, e este era o sistema de corredores, que foi mais ou menos um dos outputs do trabalho do gabinete, já com a identificação de unidades, que nós chamávamos unidades operativas, e que era cada um dos corredores, e depois cada um deles foi trabalhado, alguns em uma forma ainda relativamente incipiente, outros já com muito mais detalhe, como a Fátima falou. Por exemplo, o corredor de Monsanto foi um corredor que avançou muito, até porque tinha projetos em obra e a serem desenvolvidos, mas penso que isto é uma base fundamental. Hoje em dia tudo isto está muito mais construído, está muito mais avançado. Eu acho que este trabalho que foi produzido no gabinete, apesar de depois ter sofrido um hiato, houve ali um momento de quebra, mas depois acabou por ser recuperado e penso que hoje em dia está a deixar uma marca muito significativa na cidade de Lisboa. Eu não sei se os meus minutos já acabaram, só gostaria de repetir uma coisa que a Fátima já mencionou, que de facto era muito marcante, era o facto do professor estava completamente o tempo inteiro no gabinete. Ele chegava muito cedo, saía para almoçar e voltava e ficava até à tarde, e recebia
N pessoas. Para além do Plano Verde foram feitos muitos projetos no gabinete, projetos que foram iniciados, projetos que foram terminados, alguns bastante importantes, como foi o caso da recuperação da Gulbenkian, e depois o professor recebia pessoas incríveis, o arquiteto Viana Barreto, o arquiteto Dentinho, o arquiteto Fernando Pessoa, o arquiteto João Reis Gomes, pessoas que se interessavam efetivamente pelo trabalho e que refletiam sobre o trabalho. Nós temos histórias incríveis que não cabem em 10 minutos. Pronto, vou deixar outro falar. Muito obrigada, Paula. De facto, quase que podia fazer um webinar só para contarmos essas histórias extraordinárias e muito divertidas, muitas delas muito divertidas também. Muito obrigada. Agora passo a palavra ao Zé. Zé, a dada altura foste responsável pelo estudo e proposta da estrutura de toda a área metropolitana de Lisboa. Inclusivamente desenvolveste uma destreza enorme no manuseamento das bases a uma escala regional. Como foi trabalhar essa dimensão, nesta dimensão? Eu vou começar por compartilhar a tela com a minha apresentação que começa precisamente com a área metropolitana. Este trabalho foi desenvolvido em ArcView na altura. Eu peço desculpa, não estou a compartilhar a tela. Não, ainda não, Zé. Agora sim. Agora sim. Eu peço desculpa, estou aqui com... Ok. Não consigo. Conforme eu estava a dizer, nós começámos a trabalhar com ArcView, nenhum de nós tinha experiência no programa. Este trabalho fazia parte do protocolo que tinha sido assinado, portanto, com a Junta Metropolitana de Lisboa, que nos forneceu algumas bases. As bases eram basicamente ficheiros de ArcView, com informação que constava nos planos diretores municipais dos municípios da área metropolitana de Lisboa, mas havia informação de base que nós não tínhamos, que não tinha sido protocolada a cedência e que era demasiado cara para adquirirmos. Pelo que eu e a Sofia Reichand decidimos produzir essa informação, nomeadamente a informação altimétrica de todas as cartas militares que compunham a área metropolitana de Lisboa. Então, durante alguns meses, nós estivemos a desenhar curvas de nível em AutoCAD, que posteriormente serviu de base para a produção de uma série de informação muito idêntica àquilo que nós já tínhamos para Lisboa, e que veio a servir para a produção de outras cartas, cuja conjugação em ArcView, depois tudo isto era muito mais fácil, mas essa informação de base era necessária ser produzida, conduziu à definição de uma estrutura ecológica fundamental e de uma estrutura verde metropolitana. Esta informação, o professor não fazendo, digamos, não intervinha muito relativamente a este tipo de trabalho, ele deixava que fosse a professora Manuela Magalhães o organizar e orientar mais a produção desta informação e a evolução dos trabalhos, mas ele tinha sempre um grande interesse e frequentemente, no período em que nós estávamos mais dedicados a esta componente do trabalho, ele vinha falar connosco e vinha ver as plantas que nós estávamos a imprimir e a produzir e colocava questões e muitas vezes até nos pedia para conjugar determinado tipo de informação, e esta planta tem precisamente alguma dessa informação que, nomeadamente a questão dos conflitos entre as áreas urbanas
e, especialmente, era algo que lhe interessava muito, entre as áreas urbanizáveis definidas nos planos, com as estruturas ecológicas, e essa informação era algo que ele, sobre a qual ele manifestava muito interesse. Mas esta, fazendo parte do protocolo, e conforme a Paula disse anteriormente, foi um dos trabalhos que nós lá desenvolvemos, havendo outros como a Gulbenkian, que a pedido da Fundação, feito ao professor, ele acabou por nos convidar a participar, perguntou-nos quem é que estaria interessado, nós acabámos obviamente por aceitar todos os que ainda lá estávamos em participar, e recordo-me, com o pagamento da adjudicação, nós comprámos a consumíveis, para não estarmos a utilizar os consumíveis do protocolo, para então iniciarmos o trabalho. Nessa altura nós falámos com o Sebastião Carmo Pereira e com a Cláudia Taborda, que também participaram. A Cláudia no início, numas definições mais teóricas da intervenção, a que o professor, como era seu hábito, não dava grande importância a esse conteúdo mais teórico. Uma questão que nós discutíamos era a questão dos relevados. O professor já tinha previamente manifestado algum interesse em eliminar alguns relevados, porque não fazia sentido nós estarmos agora aqui com relevados e o consumo de água e a biodiversidade, todas as preocupações que ele manifestava, e que nós ficámos um pouco apreensivos, porque sendo o jardim e o edifício, portanto o conjunto, um conjunto classificado, se isso não seria uma alteração demasiado significativa e demasiado problemática, mas o professor nunca deu grande relevância a essas alterações. Ele achava que os espaços são para ser alterados, e muitas vezes ele dizia mesmo com toda a lata, não é? E, portanto, o projeto avançou, e avançaram os prados, e avançaram as gramíneas, e avançaram as costaneiras de granito, que eu acho que foram das poucas vontades expressas pelo professor a determinada altura no processo de projeto. Ele nunca, que eu me recordo, se manifestou, quer na Gulbenkian, quer nos trabalhos da estrutura verde e naquelas em que havia uma maior componente de desenho, não me recordo de alguma vez ter manifestado acerca do desenho que nós elaborávamos, ou das propostas mais formais que nós acabávamos por desenvolver. Ele dava-nos a grande liberdade. Havia princípios que eram definidos, e esses princípios nem eram definidos de forma muito formal, decorriam das conversas que permanentemente nós tínhamos no gabinete, quando nos reuníamos numa sala ou noutra sala, e em conversas com outras pessoas que entretanto lá estavam. E, portanto, tudo isto ia surgindo de forma muito fluida, muito informal, e eu acho que essa forma de trabalho do professor, imagino que tenha sido sempre assim durante toda a vida dele, e eu acho que é um pouco reflexo da sua própria postura perante a vida, quer dizer, uma grande informalidade, uma grande relação pessoal, e de alguma forma muito pouco preocupado com aquilo que já foi feito, com grandes análises feitas durante o processo de projeto. Eu recordo-me dele uma vez ter dito: sim, isso é muito interessante, mas e o desenho, e a proposta, onde é que... E, portanto, isto demonstra, de facto, que para uma pessoa que fez tanto, não é? Que aos 80 anos poderia viver de todo o trabalho produzido até então, viver em termos da sua imagem pública, mas interessava, era o futuro, o amanhã, quer dizer, não era uma pessoa que se preocupasse muito com o passado, com o seu passado profissional, com a imagem que tinha produzido a determinada altura. Interessava era de facto o futuro. Há mais um outro trabalho que a determinada altura foi produzido,
E aqui entra a Cláudia Taborda. A Cláudia Taborda tinha vindo dos Estados Unidos, onde esteve a estudar em Harvard, e a Cláudia serviu de contacto para um professor de Harvard que fez um périplo pela Europa em 2000, 2001, creio, para selecionar projetos de arquitetos paisagistas europeus para uma exposição a ter lugar em Harvard em meados de 2001. E um dos projetos selecionados foi o do Jardim da Quinta dos Medos, que o professor tinha feito, creio que em 1994. E nós estivemos a produzir, portanto a ideia era produzir um painel previamente formatado por Harvard. Era um painel com 2 metros de altura por 90 centímetros de largura, alguma coisa assim deste género. Eu não tenho já essa informação, o painel propriamente dito. Nós estivemos a produzir alguma informação para conjugar no painel e, portanto, eu vou deixar apenas estas imagens. Este é o plano geral, original do professor, que depois nós fomos utilizar para produzir algumas informações mais esquemáticas para introduzir no painel, porque de facto o painel era muito grande e precisava de imensa informação. Como este corte também do professor, que depois foi manipulado, aqui um fundo que apagou e introduziu aqui alguma coloração, e depois imagens que foram tiradas na altura por um fotógrafo amigo do Sebastião, creio, que lá foi, tirou umas fotografias do espaço na altura, e este projeto está na base de dados no SIPA, o Sistema de Informação do Património Arquitetónico. Portanto, estas e muitas outras imagens sobre este projeto estão disponíveis. E pronto, isto só para exemplificar o trabalho que nós tivemos no gabinete, que não se cingiu apenas ao que estava protocolado, mas que foram acontecendo assim várias outras iniciativas, digamos. Obrigada, Zé. De facto, este trabalho que se fez para a exposição em Harvard foi muito interessante. Foi o único trabalho que foi escolhido para apresentar de um arquiteto paisagista português, e lembro-me bem da Cláudia nos ter revelado como ficou montada a exposição, e esta planta desenhada à mão pelo professor, acho que teve um sucesso enorme, porque era diferente de tudo. O professor desenhava desta maneira e tinha uma forma de comunicar impressionante. Passo agora ao Gonçalo. Gonçalo, fizeste o teu trabalho de fim de curso sobre o Parque Periférico. O título era Parque Periférico de Lisboa, uma estratégia de desenho urbano. Durante muito tempo esteve colada na parede de uma das salas da Rua do Comércio uma planta impressionante do Parque Periférico que desenhaste à mão. Mais tarde apareceu uma segunda planta já desenhada em AutoCAD, à escala 1:5000. Como foi, Gonçalo? Aliás, antes da pergunta, devo dizer que tu num webinar anterior, essa mesmo, no webinar anterior referiste que tiveste a ajuda de muitos colegas. De facto, tiveste e conseguiste, apesar de já termos computadores na Rua do Comércio, conseguiste pôr-me a mim, de bitola, na mão, a ajudar-te a calcular os declives. Foi uma coisa notável. Como foi trabalhar a estas duas escalas, desde a escala 1:5000 à escala do desenho de projeto, com o professor? Bom, já se falou aqui de muita coisa acerca do professor e de facto esta experiência há muitos anos foi uma experiência muito interessante e muito enriquecedora e muito formadora da minha atividade enquanto atualmente projetista. E realmente trabalhar com o professor, cuja memória que eu tenho dele digamos, mais concebida é de uma pessoa completamente despreocupada,
foi muito interessante porque permitiu, desde logo, desmontar uma coisa que eu tinha em mim mesmo, que era uma noção acerca da realidade da natureza e da paisagem que tinha errada, tinha uma noção errada, naturalmente. E foi uma das questões que o professor me pôs enquanto aluno, foi a descodificação da ideia da paisagem enquanto cultura. E sendo certo que para mim havia uma paisagem natural e havia uma paisagem cultural, o que é certo é que para o professor, na minha opinião e naquilo que eu tomo agora, é que toda a paisagem é cultural. Pelo menos no nosso país. E isso veio determinar digamos, um método e um estilo de abordagem ao tema do desenho e ao tema do estudo, até inclusivamente, muito baseado nas suas formas e materiais e matérias construídas pelas pessoas. E, portanto, isto tem que ver com o quê? Tem que ver com, por exemplo, ter começado, quando passo o pleonasmo, quando comecei a trabalhar no Parque Periférico, a fazer o levantamento das azinhagas. Por exemplo, das valas existentes, dos caniçais, por exemplo. E consequentemente, a produção do desenho, que eu passo aqui a ilustrar, vou tentar aqui, deixem-me só ver se tenho pontaria nisto. Definir com algum grau de relevância, mas com pouco rigor, por exemplo, os cemitérios, todos os cemitérios. Aqui temos um cemitério, eu creio que é o de Benfica. É o de Benfica, é. Depois, a determinada altura, aqui é o cemitério de Lumiar. As diversas quintas históricas que compunham os núcleos históricos, os 3 núcleos históricos do Parque Periférico. Na realidade não eram 3, eram 4. Era Benfica, Carnide, Paço do Lumiar e a Meixoeira. Esta planta, que era uma planta relativamente grande, depois atingia ali o Vale da Meixoeira e a zona antiga do Lumiar, da Meixoeira. Isto foi de facto um trabalho muito ajudado por vocês colegas, por vocês amigos ali do gabinete, e era um trabalho gigantesco, e foi um trabalho muito interessante, que começou por uma base analítica, passar para uma base de proposta, nomeadamente numa espécie de aproximação ao tema no Vale da Meixoeira. Aqui temos, por exemplo, um exemplo de uma exposição, de uma sebe exposta aos ventos, que o professor até achava piada a estas coisas, e dizia-me que isto tinha alguma piada, tinha alguma graça. E pronto, neste momento, está falando do Vale da Meixoeira, que seria, portanto, uma aproximação
ao parque periférico, ou seja, um zoom ao próprio parque periférico. A ideia era fundamentalmente estabilizar hidraulicamente e hidrologicamente todo um vale que drenava para a calçada de Carris e que precisava de ser contido nos seus débitos de água, justamente para possibilitar o controle de cheias. Eu queria ver se encontrava aqui. Eu não tenho um PDF, não tenho um PowerPoint, digamos, mais. Eu penso que esta era a planta de declives. Ah, não, este é o sistema de vistas. É o sistema de vistas do Val da Ameixoana. Queria ver se vos mostrava depois. Era. Mas isto é muito grande e é uma grande confusão. Bom, enfim. O fundamental era mostrar, a ideia era que esse vale é um vale muito encaixado, e ele carece de um vale torrencial, não é? Portanto, não tem caudal permanente, e precisava de ser corrigido do ponto de vista da sua torrencialidade. E o professor deixou-me perfeitamente à vontade para introduzir algumas barragens que ele indicou e decidiu que seriam barragens de terra. E eu entretive-me durante um longo período a desenhar as barragens e a considerar essas próprias pequenas barragens. São pequenas barragens, são mais açudes, são coisas relativamente simples, e enquadrá-las num parque urbano, encaixado no vale, em que as pequenas charcas eram elementos motivacionais para o desenho de percursos e de pontos de estar e também de vegetação autóctone muito estudada e muito calibrada. Eu diria que o professor deu-me um grande à vontade, de tal modo que eu fui praticando a atividade do projeto e ir-lhe mostrando as coisas, e a aprovação vinha repetidamente. Foi um processo muito, digamos, muito pouco sinuoso. Foi um processo muito linear. E resultou, de facto, numa aprendizagem muito interessante do ponto de vista de projeto e do ponto de vista da apropriação dos espaços exteriores a diferentes escalas, desde a 5.000 a 1 para 1. Isso deu-me alguma experiência e deu-me, sobretudo, uma grande admiração pelo professor, nos termos em que eu acho que ele era um homem de síntese. Era uma pessoa de síntese. Ele sintetizava basicamente as suas observações. Eram observações extremamente despidas, de uma simplicidade tão grande, que eram completamente, digamos, inquestionáveis. Eram completamente inquestionáveis. E isso fazia dele, para mim, uma espécie de pessoa com quem eu tinha alguma dificuldade em conversar, porque não tinha a capacidade de sintetizar os aspectos, porque era um miúdo, sintetizar estes aspectos de uma maneira tão evidente, que era de tal modo evidente que era desconcertante. Mas pronto, isto foi uma experiência muito interessante, uma experiência muito boa,
de que eu guardo memórias muitíssimo boas, e não me importava nada repetir, como é evidente. Obrigada, Gonçalo. Muito obrigada. De facto, o tempo voa e nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas não temos assim tanto mais tempo. Vamos tentar agora ser criteriosos a aproveitá-lo bem. E passo já então a palavra à Dora Lampreia. Ora, boas, e para ser criterioso, Fátima, eu não consigo ver as horas. Tu passado 10 minutos, ou 8, aos 8 já diz qualquer coisa, está bem? Eu, entretanto, tenho aqui umas notas que já nem vão ser para orientar, vão ser mesmo para ler, para ser mais depressa. Pelo Não, menos o Dora, ainda temos tempo, ainda temos Mas tempo. Calma. mesmo assim, que eu sou vagarosa. Por isso, antes de tudo, e lá é um agradecimento à APAP, que eu acho extraordinário o trabalho que ela fez durante este mês, que é o Mês Internacional da Arquitetura Paisagista, em que houve uma quantidade notável de webinars que difundem a nossa profissão, permitem a partir de reflexão sobre os assuntos atuais, conceitos e projetos. Infelizmente vai ser o primeiro ano em que o professor não está connosco, não é? E, portanto, ter também organizado este webinar em que se invoca o professor na vertente humana e profissional, enquanto pessoa também, é uma homenagem pronto, que eu agradeço também bastante em ter sido convidada a participar. Portanto, o professor foi meu orientador do trabalho final do curso e foi assim que nos conhecemos melhor, e no dia da discussão do trabalho final do curso, ele perguntou-me se eu podia trabalhar com ele num departamento que ia abrir na Câmara Municipal de Lisboa. Claro, disse logo que sim, felicíssima, e já estava, portanto, eu trabalhava na Câmara, estava na Direção Municipal de Reabilitação Urbana, e o gabinete abriu 2 anos depois, em 98, que era exatamente este gabinete que nós estamos a falar, e onde eu conheci, pronto, os meus ilustres e amigos que já há algum tempo não via, e é pena não termos pessoalmente, não é, para dar um abraço, mas mesmo assim gosto de vos ver, mesmo num retângulozinho. Quando já estava na Câmara, estava eu no gabinete e lembro-me na Câmara de, acho que foi um advogado, numa outra circunstância, que me perguntou onde é que eu estava a trabalhar. Eu disse que estava com o professor Rui Bartelos, no gabinete da presidência. E ele disse, olha, mas que inteligente que é esse professor, hein? Que interessante. Ele está a colocar sementes, está a colocar as suas sementes. Mas na altura não percebi muito bem. Mas agora começo a perceber melhor o que é que isso quer dizer de colocar as sementes e é verdade, na verdade. É unânime que o professor na altura, portanto, era um bocado disruptivo, portanto, das ideias, não é? Eram novidades, e porque era muito contrário às práticas e aos interesses que estavam estabelecidos. E pronto, como costuma-se dizer, o professor estava um bocado à frente, não é? Estava à frente da sua época, a abrir caminho, não é? E a semear o futuro, diria eu também. E quando é para semear, e quando há sementes, e se houver vento, não é? Estas podem atingir grandes distâncias e germinar em grande quantidade de qualidade. E isto foi, eu trabalho atualmente no Centro de Informação Urbana de Lisboa, e nós fazemos protocolos e trabalhamos com universidades. E no mês de maio costuma o ISCTE, através da edição que é o Colóquio Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos, já na 6ª edição, e então no mês de maio faz lá as suas apresentações. E agora, há 2 dias, nós precisávamos de uma fotografia para meter na newsletter, e então a professora Alexandra Paio mandou uma fotografia e eu fiquei comovidíssima. E agora vou tentar partilhar pela primeira vez na minha vida, não se deve dizer isto, mas é verdade. Estão a ver? Muito Fátima? bem. Que bom. Muito bem, Então, Dora. mandou-me esta fotografia. Fiquei emocionada quando eu vi a fotografia, assim, fantástico. Ou seja, as sementes do professor, não é? Já estão mesmo bem longe. E pronto. Isto para dizer que, na verdade, o professor soube semear e foi pioneiro, mas agora o seu saber, os seus conceitos, as suas ideias já estão a entrar no senso comum. Entretanto, aqui temos ali ao Jardineiro de Deus, o professor Gonçalo Ribartelos, do Eduardo Lourenço, e pronto, e que eu acho lindíssimo, portanto, este epíteto que o professor Eduardo Lourenço deu ao professor,
pronto, pela beleza, pela grandeza, acho espantoso. Porque eu acho que ele era mesmo um jardineiro de Deus, o professor católico, e acho que da sua formação católica também estava muito enraizado alguns aspectos que lhe eram característicos e que, pelo menos a mim, que também me marcaram bastante. E uma deles era o serviço. Portanto, o professor, o trabalho para o professor era um serviço. Portanto, acho isso marcou-me, creio que também marcou os meus colegas. Portanto, nós, através do nosso trabalho, estamos a fazer serviço. Outro aspecto era também o homem como o centro das mudanças do território. A escala humana, também muito importante para o professor, a utopia e a procura do paraíso, não é? O paraíso na Terra, daí o jardineiro de Deus. E agora como é que se muda? Já está. Ora, aqui estão os nossos trabalhos lá no eu jogava que tinha todos, mas não, só tenho alguns. Isto é precioso porque o professor costumava dar a toda a gente, nós pedíamos para não dar, mas ele dava, e quando a gente ficava, professor, então o caderno? Acabei de dar. Pronto, isto foi de tal maneira que nós acabámos por dar ao professor, uma vez que ele fez anos, um livrinho para ele apontar as pessoas a quem dava, porque nós estávamos fartos de estar sempre a fazer cadernos a toda a altura. E eu pensei toda contente, eu tenho todos os cadernos, mas já verifiquei que não. Nem eu que andei a ficar sempre com um caderno de reserva, nem eu consegui ficar com todos os cadernos. No professor, portanto, enquanto pessoa, uma coisa que também me impressionou era sempre a integridade e a coerência que ele tinha no discurso, e ele sabia perfeitamente o que queria, ele tinha o azimuth, ele tinha todo o saber, toda a experiência muito bem estruturado, quer dizer, e era impressionante. Ele, quando era novo, fazia umas viagens com o professor Caldeira Cabral, e ele dizia que era exatamente dessas viagens que ele tinha, estruturado tão bem os conhecimentos, mas o professor era uma referência, não só a nível pessoal, como pessoa, a nível profissional. E tinha um entusiasmo contagiante, enérgico, vibrante, quer dizer, o professor chegava e falava de tal maneira que já todos ficávamos, nós estávamos sempre super enérgicos ali naquele gabinete e muito entusiasmados com tudo. E há uma outra perspectiva que é o professor enquanto professor, que isso também me marcou muito. E eu recordo nós todos a trabalhar, não é? Nos computadores, virados para a parede, e o professor chegava à ombreira da porta e começava a falar com um. E depois parecíamos gerações, todos nós parávamos de trabalhar aos bocadinhos, virávamos e ficávamos viradinhos para o professor. E depois a pessoa dizia, vamos tomar café, e íamos todos tomar café, e era assim, era o nosso momento zen, era assim o máximo do dia a dia. Portanto, foram momentos muito bons. Em relação ao passar os conteúdos também era muito interessante, porque o professor, quando começava a falar com uma pessoa, não dizia logo tudo, dizia aos bocadinhos, e depois esperava que a outra pessoa reagisse, não é? E a outra pessoa, mas deixava sempre as coisas num ponto, a outra, aquilo parecia tipo novela, ficava ali, parava, e a outra pessoa tinha mesmo que fazer a pergunta, então ia mais um bocadinho de conversa, e depois mais um bocadinho. Pronto, era sempre com tipo dialética, era interessantíssimo. Outro aspecto do professor era delegado, ele era importante tanto transmitir todo o conhecimento e o saber e a parte geracional. Tenho a dizer que nós estávamos lá no gabinete, o professor, sim senhora, já disseram que era mais velho, mas quem é que daqui tinha no seu dia-a-dia, na maneira de como nós comunicávamos uns com os outros, quem é que de nós pensava que o professor, ou sentia que o professor era mais velho? O professor era um de nós, quer dizer, eu acho que também sentia um de nós com a mesma idade. Portanto, isso também era muito interessante. Depois, estava sempre atento a todas as notícias e novidades. Portanto, ele sabia sempre tudo, queria saber e sabia as novidades antes delas acontecerem e percebia o que é que queria dizer. Muitas vezes ele dizia as coisas, nós não percebíamos bem, mas ele já estava a explicar o que é que aquilo queria dizer, que nós não chegávamos lá muito bem. Bom, isto aqui está, é um escrito do professor que encontrei hoje. E tirei fotografia e é exatamente sobre a formação do arquiteto paisagista. Portanto, aqui está.
a importância da política também no discurso do professor. Esta era também uma imagem que o professor gostava muito de passar, que ilustrava o bom e o mau governo, não é? No bom governo, os campos estão fartos, tem ali assim, os burrinhos levam as farinhas, levam os cereais, todas as pessoas estão felizes. No mau governo, campos desertos, fome. Portanto, a política, também, a importância da política também muito presente, né, na atitude do professor. E pronto, fui aos mesmos desenhos que a Paula, portanto, tenho muito mais a dizer. Olha, Dora, Não, tu diz, pediste e sabes que eu faço tudo o que tu me pedes. eu sei que tu és uma Venho aqui querida. só dizer que já passaram 10 minutos. Credo. Então pronto, aqui está. A Paula explicou brilhantemente este slide e este também. Vamos passar então diretamente para quê? Para o Plano Verde de Lisboa, que o professor amava e conhecia Lisboa como ninguém. Ou como só ele próprio sabia. E o Plano Verde de Lisboa, a nível macro escala, portanto, consubstanciou-se um bocado na estrutura ecológica, que compreendeu 3 tipos de estrutura ecológica que se complementaram, que era a estrutura fundamental, baseada na morfologia, a integrada numa rede de espaços, jardins, parques e também os canais de proteção de infraestruturas viárias, e na cultural. Depois, uma vez identificadas todas estas áreas, a síntese e parece a estrutura ecológica de Lisboa. Até me sinto mal por dizer isto desta forma tão rápida, mas pronto. Que depois deu as unidades operativas de planeamento e gestão, que felizmente a Paula também já explicou, e por isso passo já para onde? Passo já para o encerramento do gabinete. Acaba o gabinete em 2003, porque houve uma mudança de ideologia política, uma mudança de executivo, acaba o gabinete e eu salto para o planeamento urbano, porque tive a possibilidade de optar e fui para lá. Até 2007, pouco ou nada aconteceu. A partir de 2007, novas eleições, novo executivo, e então pegam no trabalho do professor e até à revisão do PDM, que se deu em 2012, tiveram todo o cuidado em preservar algumas áreas que seriam talvez mais apetecíveis à especulação imobiliária, ou que também eram mais importantes para conseguir a concretização de continuidade de alguns corredores, e surgem então medidas cautelares, ou esta carta. É certo que não foi publicada, mas teve um efeito bastante importante, pelo menos a nível dos decisores e dos técnicos da Câmara, e então em 2012, sim senhora, lá tivemos a estrutura ecológica, que foi colocada, portanto faz parte integrante do PDM, para a qual a Fátima Leitão foi importante e trabalhou afincadamente. Só referir que para que acontecesse, tudo corresse muito bem, tenho que referir aqui num papel qualquer que está aqui mesmo, exatamente, o nosso querido diretor, Paulo Paes, meu e da Fátima Leitão, que entrou para o planeamento em janeiro de 2008 e foi uma pessoa que é arquiteto, mas tem uma parte de paisagismo bem integrada e levou muito, muito bem, portanto, o plano verde e incorporar na revisão do plano diretor. E agora pronto, mesmo assim, para acabar com uma frase do professor, que é: a paisagem é hoje pão para o corpo, água para a vida, lugar para nascer e morrer e exaltação do espírito. Pronto, isto é lindo. E obrigadíssima, desculpem lá os minutos a mais. Oh, Dora, muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito interessante a forma como tu comunicaste esta matéria. Eu vou muito rapidamente tentar pegar nisto e falar assim de uma forma. Fátima, se conseguires também ter isto... interromper o compartilhamento. Ok, obrigada. Ok. Eu vou ser muito sintética só para vos transmitir o que se passou a seguir, de uma forma o mais rápida que eu conseguir.
de facto, estes conceitos todos trabalhados no gabinete seguiram a sua marcha. Como a Dora acabou de dizer, a Câmara criou este grupo de trabalho em 2008, com o objetivo de preparar a transição do Plano Verde para o PDM de Lisboa, que estava em revisão na altura. Integraram esse grupo de trabalho, foi um grupo de trabalho importante e, como disseste, Dora, que se incluiu ali numa equipa nova de planeamento. Integraram o engenheiro Souto Cruz, que desempenhou um papel importantíssimo nesta fase, eu própria, que entretanto entrei para a Câmara, a Dora Lampreia, a Rosário Salema, a Marta Lourenço e também a Sónia Borges Coelho, entre outros elementos da Câmara, para não estar a mencionar mais. A equipa de revisão do PDM foi uma equipa que foi constituída como uma forma multidisciplinar. O PDM foi publicado, a revisão foi publicada em 2012 e, de facto, integrou a estrutura ecológica na planta de ordenamento como base fundamental destes sistemas da urbe. O PDM consagrou estas duas estruturas que falávamos e que foram apresentadas, a fundamental e a integrada, a preservação dos logradouros, o sistema úmido, o sistema de transição fluvial estuarino, as suscetibilidades e vulnerabilidades da cidade, os movimentos de massa, risco de inundação, suscetibilidade ao efeito de maré, de facto, tudo matérias que tinham sido muito estudadas por nós. Também sistemas de retenção e infiltração de águas pluviais, o sistema de vistas, o património paisagístico e, de certa forma, as unidades de gestão ecológica, que o professor tanto gostava, que são, no fundo, os corredores verdes. E, de facto, integraram este PDM. Pela primeira vez, tudo isto no PDM de Lisboa. Bem, nem tudo correu como queríamos, claro, inclusivamente no plano regulamentar, gostaríamos de ter ido mais longe, mas são sempre processos negociais e de compromisso muito intensos, estes instrumentos. De facto, Dora, estou convencida que esta abertura e receptividade a muito se deveu ao facto de ter o arquiteto Paulo Paes, diretor de planeamento da Câmara à data e ainda hoje, e que tem promovido um planeamento apoiado numa base ecológica na cidade de Lisboa. Por outro lado, trabalharam-se a estas escalas, a escala do planeamento, com o plano diretor municipal e os outros instrumentos de gestão territorial que a Câmara desenvolveu muito nos últimos anos, e por outro lado, no que respeita à implementação, à execução da obra dos corredores, da estrutura ecológica, eu devo referir também que a atual variação do ambiente e espaços verdes na Câmara tem sido muito perseverante na implementação dos corredores verdes de Lisboa durante este período de 2008 até hoje. O atual vereador Sá Fernandes é um admirador e amigo do professor, era uma das pessoas que na altura também ia lá visitar-nos ao gabinete da Rua do Comércio, comprometeu-se a tal e tem conseguido executar a obra, coadjuvado pelo nosso colega Duarte Mata, na variação, que tem tido um papel notável ao longo deste tempo. Por outro lado, a Helena Barros Gomes, que já apresentou aqui 1 ou 2 webinars, tem atualmente nas suas mãos a coordenação de todos os projetos dos corredores verdes, portanto, de facto, as coisas estão em muito boas mãos. Como vimos ontem a Helena apresentou aqui um excelente webinar sobre os corredores de Lisboa. Antes da Helena era o João Castro, neste papel. A Helena coordena um grupo de trabalho com vários colegas, arquitetos paisagistas, excelentes projetistas da Câmara Municipal, e confesso que às vezes ainda me custa acreditar que é mesmo verdade que os projetos dos corredores estão a ser implementados, que se estão a materializar, ver os conceitos que nós aprofundamos, os desenhos que elaboramos no gabinete, serem recriados, trabalhados e executados pelos nossos colegas, é do mais gratificante que se possa imaginar. De facto, como diria o professor, a máquina da Câmara tomou conta disto. Gonçalo, há bocado estava a ver a tua apresentação do Parque Periférico, neste momento estás em Riad, tens conhecimento com certeza, não sei se já visitaste ou não, mas
grande parte do parque periférico está implementada, foi parar às mãos dos nossos colegas e que realmente ao longo do tempo interpretaram, desenharam e executaram grande parte dos projetos do parque periférico. Este tem sido um trabalho difícil, obviamente, como o João Nunes referiu num webinar anterior, um aspecto muito interessante que eu gostei muito de ouvir, disse que os arquitetos paisagistas não navegam na corrente, navegam contra a corrente e tentamos impor a nossa ética dessa forma. Para todo este trabalho, que de facto agora está a ter frutos, contribuíram muitos arquitetos paisagistas, não só nós que tivemos este privilégio de trabalhar com o professor, mas muitos outros que de alguma forma, direta ou indiretamente, estiveram envolvidos no exercício de planeamento e de projeto na Câmara ou com a Câmara Municipal. O professor trabalhou sempre com imensas equipas, com inúmeros colegas, teve sempre uma postura muito simples e verdadeira, nunca punha rótulos e nunca tinha preconceitos com ninguém. Realmente conseguia ir buscar o melhor de cada pessoa com quem trabalhava. Por isso é tão difícil falar do professor, de facto, além da sua dimensão profissional, há uma dimensão humana de excepcionalidade que nunca se consegue transmitir plenamente. É por isso que, de certa forma, sentimos que é importante continuar o seu legado e neste sentido, do serviço público que a Dora referiu, de facto, temos esta forma de trabalhar muito incorporada. A Helena Barros Gomes ontem já referiu e já se pôs à disposição para ajudar quem precisasse e de qualquer maneira, eu penso que podemos fazer aqui hoje também essa disponibilização. Não há nada que nos dê mais prazer do que ajudar colegas que de alguma maneira precisem de alguma forma de contactar ou trabalhar connosco e de facto não me ocorre nada mais para dizer. O professor sempre disse para darmos sempre os trabalhos todos. Portanto, estas imagens têm sido aqui projetadas, andam por todo o lado, porque o professor sempre nos disse: filha, nunca escondas nada, dá sempre tudo o que peçam, nunca escondeu os trabalhos. Portanto, cada vez que alguém pede, lá obtém os desenhos, os textos do professor, estão muito difundidos e de facto é muito importante. Passou mais ou menos 1h30, Beatriz e Maria, não sei se há perguntas, não consigo ver. Sim, por acaso tivemos vários comentários, nós tivemos aqui uma pergunta que eu tinha colocado aqui no chat, mas posso ler, da Dora Rafael no Facebook, que pergunta: e o que aconteceu com o trabalho do gabinete e do professor durante esse período em que fechou? Penso que foi a propósito da intervenção da arquiteta Dora. Sim, não sei se queres referir, Dora. Penso que esteja a Dora Rafael, olá, minha colega de turma. Penso Pergunta é? o que aconteceu ao trabalho durante aquele período. Penso que já te referiste que houve aqui um hiato que coincidiu com o ciclo político e, de facto... Não foi considerado, por isso simplesmente era como se não tivesse existido. Eu entrei pronto para o planeamento, aí era a única arquiteta paisagista, também foi assim um choque grande, depois de vir daquele ambiente imerso em arquitetos paisagistas, entro no planeamento em que era a única arquiteta paisagista e que quando dizia qualquer coisa que fosse a nível do professor, riam-se, aquelas coisas do costume. Isso durou mais ou menos até 2007, em que pronto, depois houve uma alteração de diretores, desfias, etc. E as coisas começaram a ser já levadas a sério mesmo e pronto, foi muito bom a partir daí. Mas aí, digamos, foi a Idade Média, foi ali uma Idade das Trevas, mas depois pronto, depois correu tudo bem. Durante esse período não foi estratégia da Câmara Municipal desenvolver este trabalho, mas mais tarde tudo mudou, felizmente. E eu fui ter contigo ao planeamento, Dora. Já não estás sozinha e já não somos só as duas arquitetas paisagistas. É verdade. Agradeço muito a todos, aos amigos convidados e a todos os ouvintes que tiveram a paciência de nos vir aqui ouvir. E pelo facto deste
ser o último webinar deste ciclo, dedicado ao professor Ribeiro Teles, eu gostaria de convidar o João Cerejeiro para dizer umas palavras finais. Penso que está. Olá, João. Olá, Fátima. Eu cheguei atrasado a este encontro e perdi algo de muito valioso em direto, porque ele vai estar registado, mas antes de mais quero dar-te a ti uma saudação especial por esta organização e esta distribuição que estás a fazer aqui de todo este encontro, que está a ser, pelo menos esta meia hora que eu apanhei, está a ser perfeitamente notável com este testemunho. E a ideia deste webinar, nesta altura, inserida no mês internacional da arquitetura paisagista, é identificar uma ação que surgiu na associação de criar rapidamente uma memória viva do professor. Na altura, isto passou-se em dezembro e, de certa maneira, até nos precipitámos um bocadinho, porque o professor tínhamos deixado há muito pouco e, de facto, a dor era geral e isso não conseguimos nada de geral, mas naturalmente as pessoas estavam fodidas. Mas agora regaçámos as mangas e, com a ajuda desta equipa, que eu não me canso de pôr ao de cima, que é aqui a Beatriz, a Maria e mais algumas pessoas e todos nós também aqui envolvidos, conseguimos trazer este ciclo de webinars à volta do professor, que começou com a pessoa, depois passou para a associação, a política e hoje recupera um tema que é muito interessante, que é o objeto, o projeto e os conceitos. Eu penso que há aqui uma branca que eu penso que vai, e nós falámos esta manhã, eu posso aqui dizer que foi de facto nesta manhã, por razões, outros motivos, mas que ela me deixou uma ideia, que era lançarmos de novo esta ideia de um tema que aqui não foi devidamente tratado, não foi porque não houve possibilidade, e que este webinar vai manter, ou este ciclo vai se estender, não nesta produção, mas noutro formato, mas que vamos mantê-lo, esta possibilidade de voltar a falar sobre o professor muito brevemente. Há aqui um aspecto que eu gostaria de salientar, que é estas quintas-feiras estão entrosadas com um conjunto de eventos, que são os quizzes com estudantes, são as conversas com os sócios, nomeadamente o livro do... Estou? Alô? Estamos a ouvir, João. Desculpe, é que de repente desapareceste do ecrã e eu pensei que estava aqui a viver um pouco uma orfandade momentânea. Está tudo ok. E portanto, este conjunto de eventos que está a surgir neste mês tem sido, de facto, um sucesso. Nós temos tido um encontro, tem sido um encontro mesmo dos arquitetos paisagistas, e isso tem sido muitíssimo gratificante para nós todos, porque estamos aqui a trabalhar e ao mesmo tempo tem-se conseguido fazer aquilo que era aquela ideia de dezembro, que é debater o professor está connosco, ele está em primeira pessoa, estes testemunhos são diversificados, mas estão registados, são muito ricos. Eu, quando cheguei aqui, estava num encontro anterior sobre o prémio do professor Ribeiro Teles, e o júri, que são várias pessoas, de reitores e representantes de ordens profissionais, estavam muitíssimo envolvidos também em levar mais longe a pessoa do professor e a sua obra, o seu nome, e sabendo eles claramente que os dias que estamos a viver são dias que vão de encontro àquilo que o professor falava, e praticamente era tudo isto que está a acontecer do New Bauhaus, deste Green Deal, tudo isto que nós vivemos agora, desta economia circular, eram peças clássicas no discurso do professor, e, portanto,
ele está muito mais à frente daquilo que hoje se passa, e é isso que é a nossa obrigação, é tentar pegar em todo este património e fazer com que ele tenha uma aderência na discussão política e no território em si. Este exemplo de todo o Plano Verde, em que esta equipe esteve envolvida, foi notável. Estes temas que vocês colocaram ao de cima, ao mesmo tempo navegado a nível do PDM, e o encontro da arquitetura paisagista no seio da Câmara de Lisboa é exemplar, não só redundou naquilo que foi o ano 2020, do ano passado, mas também é um exemplo para o resto das câmaras e principalmente das câmaras no país. Eu queria deixar aqui, eu penso que a Maria Aragão, vou-lhe pedir a ela para falar naquilo que é o dia da manhã, que é o remate deste mês, do Mês Internacional da Arquitetura Paisagista, e desejar uma boa sorte para todos, e obrigado. Aqui em nome da Associação nós vamos continuar ativíssimos e a ver se conseguimos desafios, levar para a frente desafios concretos que nós todos sabemos quais são, mas mexer neles, isso, mexer no sistema, que é esse lado interventivo que o professor sempre teve e que nós não podemos deixar de ter. Obrigado, Fátima. Um beijinho. Obrigada eu. Também, obrigado, Fátima, foi muito bom. Obrigada a todos. Todos, Dora, Paula, não me há tanto tempo. Também. Então, uma boa tarde, muito obrigada. Deus, então. Adeus, obrigada. Até Obrigado. breve e vamos dar por encerrado. Obrigado. Adeus, obrigada. Deus, obrigada a todos pelo vosso tempo. Obrigada, Beatriz, por tudo, pela organização, e à Maria também. Muito obrigada, muito Nada, não profissional tenho tudo. que agradecer. Nós é que agradecemos o vosso tempo e os. Nós é que agradecemos. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. Deus, obrigado. Deus.